Fala galera, tudo bem com vocês? Com muita alegria estamos abrindo a segunda temporada do Pode Gerar, podcast oficial do Grupo Scope. Desta vez não estou sozinho, estou muito bem acompanhado da minha sócia, querida amiga, idolatrada, minha COO, TT, vulgo Tereza para os íntimos. TT, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. Só isso? Né? Falei pouco, né? Eu não costumo, não. Se apresenta. Boa tarde a todos. Eu sou Tereza, sócia desse jovem. E vou pro céu direto, né? Porque eu aguento ele todos os dias. E aí, vim aqui, né? Bater um papo com nossos convidados, rir um pouco, aprender também, né? E aí, espero que vocês fiquem com a gente. Show de bola. Então, vocês já veem a gente em muitas redes sociais. E a ideia é que a gente não fale muito hoje aqui. A gente vai ser basicamente mediador de alguns bate-papos. E aí eu trago primeiramente a apresentação da nossa primeira convidada da segunda temporada. Tá? Sem maiores delongas, queria dar as boas-vindas para a Raicinha. Obrigada. E para os ímpios é Raíssa de Magalhães, chiquérrima, tá? Nossa advogada, diretora da Meirelles Advogados Associados, tá? E investidora serial aí do mercado de startup agora também. Tenta. Demais. Amiga, seja muito bem-vinda, tá? Dê sua palavra inicial aí para nossa audiência. Obrigada, Stefano, Tereza, aos amigos aqui, parceiros da Scope, que nos assistem nesse podcast estourado, bombado. Obrigada pelo convite, é uma satisfação poder estar com vocês mais uma vez em mais um projeto e contribuir também aí para os clientes, para os nossos amigos e parceiros. Show de bola, show de bola. Raicinha, vamos lá. A ideia daqui da gente, a gente gosta muito de contar e ouvir histórias, tá? Meu podcast, meu Forrest Gump aqui. Mas enfim. E aí a ideia da gente hoje é aprender com histórias, né? Hoje com a sua, em outros dias com outros convidados que virão também. Fala um pouco da sua história, né? Da sua trajetória, quem é Raíssa dentro e fora do mundo corporativo. E, enfim, fique muito à vontade, o microfone é seu. Pessoal, então eu sou Raíssa, né? Estou como diretora jurídica da Meirelles e Freitas Advogados Associados aqui em Natal. Entrei nesse grupo já há muitos anos, eu já perdi até as contas e eu não vou falar muito de data não, mas eu entrei no grupo como estagiária, ainda lá atrás como estagiária de Direito, fiz minha carreira de fato na militância da advocacia, até que galgando aí dentro da própria... Na militância. Ele é ótimo. E aí, galgando alguns passos dentro da minha própria corporação, da minha instituição, dentro desse grupo hoje econômico, composto aí por mais de 8 empresas, eu tive a oportunidade de ser desafiada, né, pelos meus chefes, pelos sócios, pelos diretores. Então, de advogada associada, passei ali a supervisora de um setor específico de recuperação de crédito, que de fato é uma das expertises do escritório. Na sequência, eu atuei ali como coordenadora jurídica, já coordenando todas as áreas do escritório, passando por contencioso civil de massa, departamentos trabalhistas e ainda ali com o meu pezinho na recuperação de crédito, que a gente gosta de cobrar o pessoal, né? A gente tem ali, a gente adora, assim, a gente não fica devendo pra gente que a gente vai atrás, né? Então, toca o coração. É importante, sempre esquecer da origem, da veia, o que pulsa a gente, não deixar o nosso credor na mão, o nosso cliente que tá ali precisando também recuperar o que foi prestado, né? O serviço que ele forneceu. E na sequência, ali depois da pandemia, um pouco despirocada do juízo, ninguém saiu muito bem, naturalmente, desse momento triste da nossa história, mas fui convidada, né, pela diretoria do grupo, a fazer uma transição de carreira. E aí eu acho que é onde está a minha virada de chave, realmente. E foi desafiador, porque o grande ponto é esse. Às vezes a gente não enxerga na gente atribuições e qualidades, mas que bom, e graças a Deus a gente tem pessoas, mentores, que vão lá e dizem assim, eu acredito em você, tenta, sai aqui, enxerga fora da caixa e vamos para frente. E aí eu fiz uma transição de carreira, de fato, foi quando eu fui para a área comercial do grupo, aqui a nível estadual de Rio Grande do Norte e também Nordeste. Então eu passei, de fato, a ser gestora do grupo Meirelles e Freitas e tive aí essa missão e esse desafio por mais de
3 anos, até que agora voltei e estou, de fato, na diretoria jurídica. Mas foi muito importante, né? Foi algo que eu me desafiei, eu não entendia que eu poderia atuar e trazer a minha experiência jurídica para outras frentes, né? Para outras possibilidades, agregar uma visão comercial, uma visão de gestão atrelada à minha experiência, ao que eu construí nesses anos de militância na advocacia. Então, foi muito engrandecedor, gratificante. E agora poder voltar de novo, né, à demanda, ao departamento jurídico como diretora agora, só que desta vez com uma outra visão, visualizando também a necessidade da gente ter um acerto comercial, entender a necessidade que muitas vezes a gente precisa trazer uma segurança jurídica para o nosso cliente, mas também sem esquecer da necessidade de só pesar circunstâncias comerciais do negócio. Isso me traz um outro olhar, né? E é importante porque a gente fica mais maduro, a gente fica mais completo e tem a possibilidade de tentar algumas coisas e construir ali um outro cenário para a nossa carreira. Na sua história, na sua trajetória, eu sempre pergunto, geralmente quando eu converso com pessoas que não têm uma carreira linear na área de tradicional na área de gestão, perfeito. Eu sempre pergunto em qual momento teve aquela virada de chave, né? Que às vezes parece que a gente vai colocando ficha de uma hora para outra. Quem é mais antigo vai me entender, né? O orelhão cai tudo de uma vez só. Como é que foi essa virada de chave para você perceber, dizer, putz, massa o direito, é minha base, é minha origem, eu peguei esse termo que você utilizou, mas tem um outro bichinho que me picou que... Como é que foi isso para você? Enxergar isso não foi fácil. E aí, de fato, eu precisei, né, que pessoas externas me apoiassem. E para mim o que pesava muito era isso, assim, eu disse, poxa, eu não estudei para isso. Eu estudei para ser advogada. A minha formação é no bacharelado, eu sou advogada. E eu não conseguia conceber a possibilidade de eu ser boa em alguma coisa para a qual eu não tinha estudado. Isso para mim foi o grande dificultador. Mas a partir do momento que, de fato, eu me permiti, aceitei esse desafio, e eu acho que foi justamente nesse ponto que eu já vinha nesse processo de maturação, né? A minha organização me construiu muito bem, me lapidou muito bem para isso. E quando eu acredito que quando me foi oportunizada essa chance de fazer essa transição, eu estava pronta. Ainda que eu não enxergasse isso, ainda que eu não visualizasse isso. Mas isso talvez já tocasse o coração antes. Exato, porque a gente vem sem vender. Né? E eu acho que esse é o ponto, mas eu não me enxergava vendendo, entendendo. Na verdade, a gente vende tudo toda hora, mesmo que internamente. Vende, né? A gente vende numa reunião, num evento de networking, numa gestão. A gente vende na gestão, à frente das nossas instituições, a gente se vende para os nossos clientes. Mas eu não enxergava isso. Eu acho que pela falta mesmo ali de ter entendimento, de conhecer outras pessoas, de conhecer outros ecossistemas, eu não enxergava. E aí isso foi muito importante, né? Participar de organizações, de grupos de networking, estar nesse ambiente. Aí as fichas vão caindo, né? As chaves, elas vão sendo viradas. E a partir do momento que eu comecei a fazer reuniões comerciais, e ninguém melhor do que a gente para falar do nosso negócio. Não tem ninguém melhor para vender o meu serviço jurídico do que eu ou os advogados da minha equipe, porque a gente sabe o que acontece, os perigos, os percalços, a via crucis de um processo, de uma demanda e nos demais produtos do nosso grupo também. E quando eu saía de uma reunião que você sai com aquela sensação, poxa, massa, eu sei que ele gostou. E na sequência você pedem a proposta, você encaminha e mais um tempo vem o contrato, aí você vai entendendo que você está no caminho certo. Então eu acho que a virada para mim veio nesse ponto, assim, quando eu comecei a me desconstruir, a não me limitar e a não me rotular, entendendo que eu sim podia fazer mais. Eu falaria que seria uma reconstrução mais do que uma desconstrução. Mas bem que pra gente se reconstruir, a gente tem que se desconstruir. Um pouco, pelo menos. Medida, né? E hoje? Como é que você, depois dessa vivência comercial, como é hoje? E aí hoje,
precisamos, por uma movimentação interna da nossa instituição, Mudar novamente. mudar novamente. Mais uma reconstrução. Mais uma reconstrução. E aí foi difícil. E aí é um contraponto, né? Desliga e liga, né? Não é um botão tão simples. Mas aí voltar, depois de alguns anos ali, sem fazer uma petição, por mais que você tenha a base, por mais que você tenha a técnica, que isso Sim. não sai, isso você não Parece que a gente fica um pouco enferrujado, mas né? você fica um pouco inseguro até em alguma medida. Mas é desafiador também, mas é construtivo, porque agora eu tenho essa outra percepção. Eu não enxergo a advocacia que eu fazia antes sem a visão de gestão, a visão comercial e estratégica que eu aprendi à frente de negócios. E isso mudou tudo. Eu não sou menos advogada agora. E é importante... Eu gosto muito de falar sobre isso. E eu também não era menos advogada quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu sempre fui advogada, eu continuo sendo advogada. Só que agora com outras nuances, com outras perspectivas e com outros olhares para o próprio direito. Sim. Um tigre, no caso uma tigresa, perde suas listas, né? É verdade. Isso é muito importante. Tá, a gente falar um pouco sobre gestão e já entrando um pouco no centro, né? Na temática central da nossa edição, da nossa temporada, perdão. Na lata, o que é gestão para Raíssa de Magalhães? Eu não sou mãe, mas se eu fosse mãe, eu acho que eu responderia assim: é padecer no paraíso. A certo modo, é desafiador. A gente sabe, a gente não pode, eu acho que a gente não deve romantizar os desafios do empreendedorismo, sobretudo na perspectiva da atuação e dos desafios que um gestor tem ali todos os dias. Para mim, gestão é você desenvolver diariamente a necessidade de tomada de decisões estratégicas. É você liderar equipes, e você faz isso a cada minuto, você faz isso a cada segundo. É tomar decisão fundamentada a todo instante. Então, eu não romantizo esse nosso desafio, que é empreender, mas eu também percebo que é muito enaltecedor. Eu acho que você gerir o seu negócio é você cuidar do que é seu de fato, né? E aí eu falo uma ressalva muito importante, né? Eu falo para quem é dono, mas eu falo para quem é intraempreendedor também, como foi o meu caso, né? Eu venho, a minha história é embasada dentro de uma ideia de intraempreendedorismo. E para a gente cuidar de algo que é nosso, para a gente cuidar de algo numa perspectiva de gestão, não necessariamente aquele negócio, aquele CNPJ, ele precisa ser meu. E eu acho que isso é o que a gente precisa passar, inclusive para a nossa equipe, enquanto líderes. Né? E é o que eu tento dentro da minha organização hoje, que os meus liderados, que a minha equipe técnica, que eles entendam que assim como lá atrás eu, entrando como estagiária, eu precisei e a todo minuto tomar decisões de gestão, ainda que não sendo dona, eu também quero que eles tenham essa mesma perspectiva. Eu acho que esse é um foco importante que a gente precisa dar. Mas é isso, é tomada de decisão a todo segundo. A gente sempre é demandado a decidir algo sobre o nosso negócio a todo instante. E eu sempre falo que são tomadas de decisão que impactam a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Alguns impactos perceptíveis como positivos. Sim. E outros, porque existem vários prismas, né? Na verdade, vários olhares por ângulos diferentes do prisma, negativos. A nossa primeira temporada, amiga, foi sobre crescimento. Você deve ter acompanhado no YouTube. A gente falou um pouco sobre como é que algumas temáticas impactavam em crescimento. Falou aqui sobre contabilidade para crescimento, personalização e, enfim, outros convidados também bem legais que vieram falar conosco. Essa, a gente está falando sobre o poder da gestão. E eu sempre entendo que existem ciclos de crescimento e ciclos de organização, que eu chamo a gestão o momento da organização. Talvez se cresça de uma forma mais desordenada, mas que depois eu preciso dar o que eu chamo de freio de arrumação para que tudo se encaixe. E para você, minha pergunta agora é: qual é o papel do jurídico, da conformidade jurídica, e quais são os riscos que são mitigados, e como é que isso se aplica na gestão de uma empresa que fala, puxa, cresci,
me organizei, já tenho um caixa organizado, já tenho uma quantidade boa de clientes, já passei daquela situação mais crítica de sobrevivência. Como é que um jurídico, seja interno ou terceirizado, pode ajudar o empresário nesse sentido? Perfeito. E eu acho que essa é uma pergunta extremamente relevante. Na verdade, essa é uma reflexão muito importante. E eu, antes de responder, eu vou fazer uma ponderação, porque eu escuto muito isso, né? Inclusive, para o nosso negócio, vender assessorias jurídicas, que é sobre isso que a gente está falando, não é simples. Sempre que, às vezes, né, vem ali algum cliente, algum empresário nos buscar, nos solicitar ali um apoio, já é com a demanda posta. A gente já tem ali uma situação para se defender, reativo, né? Acho também porque muitas vezes o jurídico é visto como algo burocrático. Justo. Que vai dificultar, É e que vai ser difícil. Isso vem sendo quebrado, não? Esse paradigma. E aí, talvez por isso, essa dificuldade, às vezes, de falar sobre assessoria preventiva. Mas é curioso que a contabilidade não é vista dessa forma. Então, assim... Porque é obrigatório. Exato. Talvez então, se não fosse... Exato. Então, o ponto é esse, né? Você sabe que você precisa de uma assessoria contábil e isso é inquestionável. Mas me permita, a gente teve com o João Montenegro, que é cliente nosso, parceiro também da Montenegro Contabilidade, e a forma deles fazerem contabilidade hoje é uma forma diferente. Preventiva. É uma forma preventiva e consultiva. Exato. Então, assim, Não são só aquelas obrigações acessórias de todo mês, a cada trimestre. O contador que faz só balanço, folha, RE. ele tá fadado a ser trocado por uma máquina, talvez. Exato, né? possivelmente. Mas assim, em qual medida? Mas isso é um case, né? Sim. Em qual medida hoje os empresários, eles estão preocupados em se antecipar? Eu acho que o grande ponto é esse. A gente não tem como fugir e se a gente tentar correr, a gente vai ser pego em algum ponto da ideia de precisamos atuar de forma ativa, preventiva. Eu tenho a impressão que na área jurídica, o empresário... Você conhece o mito do super-herói? Me conta. Tá. Adolescentes tendem a achar que são super-heróis, né? Que nada vai acontecer com ele. É o Batman, é o super-homem, enfim, a mulher gato, quem quer que seja, que nada vai acontecer com ele. O empresário que não olha para o jurídico, ele tem a mesma percepção. Exato. Ele é o super-herói, ele é aquele cara que fala, não, esse processo nunca vai chegar para mim. LGPD, jamais. nunca nem vi, nem comi, só ouço falar. Então, assim, é muito distante. Exato. E o importante é que desde a hora que a gente... E eu digo mais, só para complementar. Além dele achar que não vai acontecer, se acontecer, ele acha que consegue resolver sozinho. Exatamente. Pelo Google. Que o Google vai ajudar. É um modelo de contrato. Jus Brasil, vai lá no Google, aí tem vários. Pronto, perfeito. Entendeu? Então, assim, na verdade, o que a gente precisa provocar, inclusive para quem não está nos assistindo, é isso. Por mais que você tente resolver sozinho, você precisa estar assessorado para se antever ao problema. E é importante comentar hoje para os nossos parceiros que, desde o momento que a empresa nasce, a situação jurídica ela já está posta, seja para uma constituição societária, para uma divisão societária, seja também ali justamente para questões contratuais com clientes, colaboradores, fornecedores. Então, assim, invariavelmente, as decisões e as situações, elas acontecem todos os dias, ainda que elas não se tornem, naquele instante, um litígio posto judicialmente, né? Mas aí o ponto também que eu trago de reflexão é assim, não é fácil empreender, não é fácil gerir, não é fácil ser um gestor. Você precisa entender do seu negócio, do seu segmento, você precisa... Do negócio do cliente. Em alguma medida, entender também de gestão de pessoas, a parte de vendas, enfim. Então, assim, coisa hoje que um empreendedor ele precisa estar com sua atenção direcionada para o seu negócio evoluir, que me parece até uma insanidade. Demandas como demandas contábeis, demandas jurídicas que precisam, repito, serem tratadas dentro de um viés preventivo, que a gente ainda não entenda que isso é necessário, né? Mas pontuando de maneira muito clara, quais seriam os pilares, né, dessa atuação? Importante também comentar que justamente a assessoria jurídica ela tem essa distinção em relação à atuação de uma consultoria jurídica por esse viés preventivo, né? A assessoria jurídica, inclusive, ela é a atividade
privativa de advogado, ela tem regulamentação prevista em lei, e é importante também trazer essa atenção aqui para os nossos parceiros, né? Hoje, somente quem pode prestar assessoria jurídica, de fato, são advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, por favor, pessoal, quem tiver aquele primo que ainda está ali na faculdade, pode ali pedir uma sugestão, uma opinião, mas, por favor, consulte, né, de fato, um advogado ou uma banca, um escritório, e, sobretudo, que, de fato, tenha expertise no segmento de atuação desse cliente. Vou dar um exemplo muito claro, já que a gente gosta de contar histórias, né? No nosso portfólio, né, de clientes que nós prestamos assessoria jurídica, a gente trabalha num segmento muito específico, que é logística. Então, assim, a quantidade, né, é uma vastidão de legislação específica para motoristas, para carregadores, enfim. Então, entenda quem é aquele parceiro que você quer ter e se ele, de fato, lhe traz ali uma segurança de acordo com a sua atuação, com o seu segmento. Eu traria já de cara esses pontos aqui de reflexão para a gente. Falar um pouco sobre conformidade jurídica versus oportunidade de negócio. Como é que uma advogada, como é que uma assessora jurídica pondera a questão do isso é provável que possa acontecer, isso é possível que possa acontecer, mas a oportunidade de negócio é muito boa e... Um risco calculado. Justamente, como é que você mitiga esse risco ou não mitiga em qual medida, como é tua cabecinha para isso? Para mim, tem uma palavra que ela flutua ao longo do meu dia há muitos instantes. É gestão de risco. A gente sempre precisa calcular esse risco. Então, vamos lá. Enquanto advogada, e aí por isso que a gente precisa de uma assessoria jurídica nessa perspectiva, que um dos pilares dessa assessoria, sem dúvida, é a gestão de risco. Nós, advogados, somos treinados para identificar e calcular o problema. Então, esse é o primeiro ponto. O advogado ele tem que fazer o quê nessa perspectiva? Ele tem que identificar e dizer, Stefano, aqui nesse contrato, se você assinar, os riscos que você corre são tais, tais e tais. Mesmo que ele queira, ele está ciente. Exato. Dentro dessa perspectiva, a gente consegue mitigar de 3 riscos, pelo menos. Se dentro de um ajuste contratual for possível fazer, a gente tenta mitigar um ou outro ponto para, de fato, minimizar o risco que você está correndo. Mas nem sempre vai ser possível. E você, advogado, dentro desse viés, você tem que justamente aclarar para o seu cliente isso. E aí? Você está disposto a correr esse risco e o advogado precisa respeitar a decisão do cliente nessa perspectiva. Então, assim, muitas vezes eu escuto dos meus clientes, doutora, mais tranquilo, eu vou correr esse risco. Recentemente, nesse contrato, nessa parceria que a gente tem de um cliente específico de logística, nós passamos 3 meses para finalizar um contrato de uma operação de transportes. E esse contrato ia e voltava, reuniões quase diárias entre a minha equipe e a equipe da empresa que os contratava para essa logística. 3 meses, a gente levou 3 meses para concluir um contrato. E, de fato, chegou num ponto que alguns pontos a gente conseguiu negociar e ajustar, e foi ótimo, mas os outros não. E aí o meu cliente, eu disse, o que é que você está disposto a correr? Qual é o risco que você está disposto a correr? Me fale. Disso tudo que eu lhe apresentei. E ele disse assim, doutora, esse. Pronto, então todo o resto é inegociável, beleza? Beleza. E aí a gente pontuou de forma clara e em alguns pontos a gente precisou bater o pé, em outros a gente cedeu e o risco continua existindo. Então o ponto é esse. Hoje o advogado ele tem que ter, nessa ideia de assessoria jurídica, clareza. Estando claro para as partes, a gente consegue fazer um acordo, um contrato, um negócio com tranquilidade. Eu acho que o ponto é esse. O acordado nunca sai caro, né? Combinado. E eu sempre costumo dizer que existem riscos, às vezes não é sobre o quantitativo de risco, mas sobre talvez a qualidade do risco. Em qual sentido? Esse risco aqui é ruína. Se der um problema aqui é BO, certo? Lascou meu mundo.
E, de fato, vocês ponderarem isso com muita qualidade e até gerar alguns encaminhamentos interessantes. Tipo, ó, se der errado aqui, a gente tem artifícios A, B e C. Se der errado aqui, a gente tem C, D e E e daí por diante. Isso é muito importante. Eu percebo hoje o advogado que trabalha realmente prestando assessoria jurídica corporativa com uma visão mais diferente. Porque antes era um advogado muito conforme, era o doutor muito conforme. Rígido, muito Era rígido. Se ele colocasse um vadimeco embaixo do braço e vamos embora. Eu acho que ele também não estava muito preocupado em entender o negócio do cliente. Ele estava preocupado com as regras e as leis. Então, ele defendia aquilo com unhas e dentes. Um dos pilares também da assessoria jurídica que a gente não pode perder de vista, e eu faço questão de trazer, e eu acho que esse é um dos mais importantes, sem dúvida, é a conformidade legal. Então, quando a gente fala em Ela nunca vai deixar de existir. Jamais. Tem como. Quando a gente fala em conformidade legal, é justamente trazer para essa organização que a gente está prestando esse apoio a segurança jurídica necessária em relação à legislação vigente, como eu falei, sobretudo atrelada ao negócio, ao segmento dele, né? Mas a gente precisa entender que não é engessado. E ainda que a gente, mais adiante, entenda ali que, poxa, tudo bem, o risco aconteceu. A situação está posta, tivemos aqui um problema, por mais que a gente tenha mitigado, a gente não conseguiu. O que fazer agora? Outra atuação da assessoria jurídica. Então, ela vai entrar, por exemplo, em processos de mediação, de arbitragem, justamente ali tentando travar conciliações que sejam possíveis para que a gente não tenha ali uma demanda prolongada por tempo desarrazoado ali no judiciário, muitas vezes. Então, outro ponto importante que eu acho que é relevante a gente falar, sobretudo para quem está nos assistindo, que eu traria aqui como um marco, por favor, pessoal, quem não tem isso, resolva agora. É propriedade intelectual. A gente sabe que hoje os nossos negócios estão aí. Os nossos negócios estão no Instagram. Os nossos negócios estão na cabeça das pessoas que Exato. E que muitas vezes não somos nós. Exato. Tem um time lá que tem toda a propriedade e conhecimento da nossa expertise. Então, busquem assessorias jurídicas. Propriedade intelectual é ativo, né, das organizações. Então, procurem assessorias para salvaguardar, registrando marca, registrando processos, patenteando. Então, isso também é outro ponto importante que ninguém pensa preventivamente. Não, pessoal, isso não vai acontecer. Se tivesse um filho e não registrasse o nome. Exatamente, né? E isso é ali no nascedouro. E toda a parte de segurança jurídica, né? Hoje a gente precisa entender de forma, mais uma vez, preventiva, ativa. A assessoria jurídica, eu gosto de falar que, diferentemente de uma contratação de uma banca específica para uma atuação ali reativa, justamente, ele não vai entender do negócio do cliente, ele não vai entrar nos departamentos, né, nas áreas da empresa, entendendo. E ainda que a gente pensasse em falar em consultoria jurídica, que também não é assessoria jurídica, a consultoria jurídica ela resolve um problema. Sim. Então, eu escuto muito assim, mas quem é que faz sua assessoria jurídica? Quando eu me encontro, enfim, tenho interesse ali em entender alguma empresa. Não, eu contratei fulano que ele fez uma consultoria para mim em LGPD. Mas assim, consultoria em LGPD é uma parte do iceberg, né? Então, o que eu entendo é que hoje, por mais que a gente esteja muito imbuído dos ecossistemas que nos ofertam muitos conteúdos para propulsão dos nossos negócios, pouco ainda se fala sobre isso. Eu não vejo tantos temas ainda direcionados a essa segurança jurídica, à necessidade das corporações entenderem que isso não é obrigatório, mas é necessário. Eu acho que tá com o jurídico do lado. Exato. E não só buscar quando precisa. Quando chega aí alguma autuação. BO. É isso. E aí não só processo, né? A gente fala também multas, fiscalizações, tudo. Em geral, e que quase sempre a gente está em estado também a ter que se defender de alguma forma. Então, de uma maneira geral, é isso. Outro ponto importante que eu acho que é interessante a gente falar, a questão de capacitação dos times também. Né? Hoje a gente sabe que a legislação ela é mutável. A gente vive, sim, num sistema onde a gente tem não só
o legislativo legislando, mas a gente tem decisões ali a todo instante do judiciário É um também. sistema mutável e inseguro. Exatamente, a certo modo. E aí o que é que a gente tem? A necessidade de alguém que esteja atento à realidade do nosso segmento e que dentro dessa perspectiva também capacite o time. Uhum. Então eu vou adequar sempre a empresa nessa ideia e vou capacitar o meu time, identificando possíveis erros operacionais, falhas ali. E às vezes é coisa do dia a dia que a gente nem percebe que pode ser um gancho para algum Exatamente. problema. Exatamente. E, por último, eu também destacaria algo muito relevante, que é o aconselhamento estratégico do gestor. O gestor hoje, como a gente comentou ainda há pouco, ele precisa estar voltado para o seu negócio. É sobre-humano, muitas vezes, a carga de decisões que a gente sabe que os empreendedores hoje precisam tomar, né? E de diferentes áreas, como a gente comentou. Então, assim, muitas vezes, um aconselhamento jurídico para uma tomada de uma decisão estratégica muda o rumo do negócio. Uhum. Então, a ideia é essa. Eu vejo hoje, se você me perguntar, Raíssa, qual seria o principal benefício, então, hoje, de uma assessoria jurídica dentro desse viés? Trabalhar de forma preventiva, sempre na perspectiva, então, da gente minimizar um passivo judicial que, em alguma medida, ele pode se concretizar. E isso pode ser um rombo para a empresa e quebrar um negócio. Né? Então, a partir do momento que a gente consegue enxugar, mitigar esses riscos, a gente realoca recursos, a gente não tem ali gastos desnecessários com situações que poderiam ter sido evitadas lá atrás. Um pilar de segurança Isso. Exatamente. para tudo. Às vezes, uma empresa constrói, sei lá, uma operação de 10 anos, 20 anos, 5 anos, e tudo vem a ruir por conta de uma insegurança que a gente chama de risco da ruína. Esse é o ponto. Eu não consigo ver hoje um jurídico, seja terceirizado, seja interno, através de um departamento jurídico, eu não consigo ver hoje um negócio que não tenha essa área. Eu acho que em algum momento esse negócio ele pode fraquejar. Uhum. Porque E invariavelmente, faz parte, somos humanos. né? Então, assim, Isso é um risco. uma área corporativa de todo o negócio. Sim. Só que às vezes a gente não dá a devida atenção para isso e infelizmente em algumas situações pode custar muito caro. Amiga, queria agradecer demais pelo seu tempo, sua disponibilidade, seus insights, suas histórias e pela parceria que a gente tem, né? Então, eu costumo dizer que a gente traz aqui no Pode Gerar pessoas que a gente confia, acima de tudo, que a gente tem um bom relacionamento, né? E que a gente conversa e que a gente consegue expandir através da comunicação, dos canais, para pessoas que, porventura, não tiveram ainda a oportunidade de sentar para tomar um café com você, que é sempre muito proveitoso. Queria agradecer pela sua presença, tá? Está abrindo aí a segunda temporada. Ela viria na primeira temporada, foi uma das convidadas também, mas por questão de agenda não conseguiu vir. Mas enfim, é tudo no tempo de Deus e estamos hoje aqui, tá? Dá a sua palavrinha final para quem está nos assistindo, sobre gestão, sobre o jurídico, sobre o empreendedorismo. 30 segundos aí com Raicinha para finalizar. Agradecer a oportunidade, é sempre uma alegria estar com vocês, fomentar esse negócio que eu acredito muito. O Grupo Escopo, ele ajuda muita gente no nosso ecossistema empreendedor potiguar e eu fico muito feliz e honrada em fazer parte dele. Então, por favor, olhem para os seus negócios. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, seria essa. Olhem para os seus negócios e olhem para os seus negócios sobre a ótica da necessidade de trazer segurança jurídica para ele. Então, não é só tenho ali um contato de um advogado. Estruturem um departamento jurídico, ainda que interno, ou busquem uma banca ou um advogado que consiga compreender a raiz e a essência do seu negócio, tá? Isso, acreditem, esse negócio ele vai voar e muitos problemas vão ser mitigados e a gente vai trazer segurança jurídica aí É verdade. para muitos business. Mais alguma contribuição? Nada, obrigada, Raicinha. É sempre uma maravilha conversar com você. Falando aí em causa própria, você trouxe segurança para a nossa empresa de uma forma muito leve. E foi primordial todas as vezes que você perguntou por que era assim, por que não era, por que tal contrato era desse jeito, porque às vezes não era assim, porque era assim, porque isso faz parte, muitas coisas faziam parte do nosso negócio, não eram só papéis lá, enfim, de que necessitavam de assinaturas, faziam parte do nosso negócio. Então, assim, volte mais vezes para a gente conversar ainda mais. Tem que tomar, né?
Gente, foi Chama muito que eu bom. venho. A É. gente faz a parte 2. Vamos embora. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos hoje aqui, tá? Na primeiro convidado da segunda temporada. É muito número, calma, vai dar certo. Primeiro convidado, Raicinha, da Meirelles, na segunda temporada do Pode Gerar, o podcast oficial do Grupo Escopo. Teremos mais alguns convidados na temporada. Aguarde e confie. Curte, compartilha. Vamos embora. Abraço. Até a próxima.